Bem, senhores, nós vamos usar o microfone, né? Porque é a nossa arma de trabalho, nosso instrumento de trabalho, o microfone, mas pelo ambiente não haveria necessidade de microfone. Nós estamos contando nesta noite com 4 diretórios, dentre aqueles que estavam programados para vir essa noite. O Elvo Brasil, vamos apresentar o Elvo Brasil, vereador em Atalaia, candidato a prefeito em Atalaia. Em São Miguel dos Milagres, o Milton, que é esposa da vereadora Isabel, é filho do Enéas Gama, que já foi prefeito da cidade de Coruripe. Né? O Enéas é vereador e sequencia Samuel, que é de Arapiraca, está também conosco essa noite. Além do vereador Berg Holanda Maceió, Berg de Maceió, e empresário Juarez, Carlos Nascimento, que é professores e também integrantes da comissão de Maceió. Nós, para ganharmos tempo, vamos passar para o doutor Enéas, né, representando também a vereadora Norma Venâncio, de Belo Horizonte, que é presidente regional de Belo Horizonte, o professor Marcos Coimbra, diretor nacional, e o doutor Milton, que é também integrante do diretor nacional. Nós vamos passar então o microfone já para o doutor Enéas, para suas considerações iniciais, e ele vai então comandar essa reunião informal aqui conosco essa noite. Só que afastar um pouquinho a luz, pelo menos direito, senão não dá para ver. Em princípio, como o nosso amigo, o senhor Rafael já disse, é informal mesmo, né? Eu sei que a nossa reunião mesmo formal, com o tempo limitado, é na segunda-feira. Eu só queria dizer aos senhores que a gente vai fazer aqui uma saudação, né? Todas as vezes que pessoas de bem, cidadãos preocupados com o futuro da nossa terra se aproximam de nós nos sentimos bem, nós nos sentimos recompensados. Todos que estão sentados à mesa aproximaram-se de mim espontaneamente. O senhor Milton está comigo desde 89, o senhor Milton está lá na extremidade esquerda. Ele é administrador de empresas, está desde 89 comigo, quando o que a gente falava era feito de forma meteórica, né? Quando a velocidade de 3 a 4 palavras por segundo era quase inalcançável para a maioria da população, né, que está habituada a pensar devagar, no ritmo do Brasil. Então, ele naquela época acompanhou a mensagem, aproximou-se de nós, e desde aquela época está conosco o professor Marcos Coimbra, minha esquerda, de eterno, professor da Escola Superior de Guerra, que foi uma reunião na casa de um amigo nosso, o coronel do Exército, o coronel Chiga, 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos. A gente ouve até garotos falando isso, não, tem que entregar para você tinha comprado. Claro, a televisão bate todo dia, o rádio bate todo dia, o jornal bate todo dia. Então, um homem comum que não sabe nem o que quer dizer direito a palavra, pergunta para ele, não, tem que vai saber, o Estado funciona, você está se repetindo. Mas, vamos parar para examinar a questão. Será que entregar o patrimônio nacional para a iniciativa privada é a solução mesmo? Será que aquilo que foi o resultado de décadas, né? Muitas décadas, de trabalho suado da população, deve ser entregue assim? Será que isso é a solução? Se apresenta-se como sendo, mas será que é? Nós estudamos o assunto. O nosso grupo, sabe, nós dissemos para ele que para cada duplo que se aproximasse, a gente ia pedir que adquirisse nosso livro. É fundamental ter livro. O senhor entra no partido, começa a dizer o oposto do que ele pensa. E esses detalhes todos podem ser discutidos daqui a pouco. O ponto, a meu ver, fundamental é que existe, de nossa parte, uma extrema sinceridade. E não temos nenhum interesse mentir no que a gente está dizendo aqui, o que a gente pensa. Tá? Para encerrar mesmo, eu vou pedir para o senhor Hilton que falar para cada um para falar e perguntar, né? E a gente vai trocando ideias. 8h10, 1h30 mais ou menos. Uma pergunta, doutor Enéas, das questões que ele possa ter dúvida. Demais companheiros que compõem o SONA, seu Rafael, nova vereadora de Minas Gerais, do senhor e minha senhora. Por enquanto não tenho nenhuma pergunta a fazer. Quero aqui só ressaltar, dependendo de vocês, peço a permissão para representar o plano em Atalaia, sair candidato, uma candidatura majoritária, a candidata a prefeito, sendo vitorioso, que eu sei que vou, quero ajudar
a divulgar o Prona e a ajudar o senhor Enéas a penetrar no Nordeste, onde é a parte mais difícil. Muito obrigado. O Elmo já é vereador, doutor Enéas, por doutor Marcos, por 2 vezes, não é? Ele já em seu 2º mandato e deverá sair candidato a prefeito lá em Atalaia, juntamente com outro companheiro também de bancada, outro vereador, e consequentemente deverá vir também para o PRON, né? Quantos eleitores são lá? O número de eleitores de Atalaia? 20 mil eleitores. Atalaia faz parte praticamente da chamada Grande Maceió, fica a 30 minutos aqui da capital alagoana. O companheiro Milton, de São Miguel dos Milagres, o Milton ele representa a sua esposa, né? E o Milton fica então com a oportunidade dele. É uma satisfação enorme por estar com a presença aqui no nosso estado e vamos dar continuidade a esse trabalho que é tão divulgado lá, entendeu? Vamos dar continuidade aqui. Principalmente no litoral norte, eu vou ter a possibilidade de lutar para que nós cresçamos cada dia mais. Muito obrigado. Milagres? 3 mil. 3 mil eleitores. Uma cidadezinha litorânea, pequenininha, 3 anos. Primeiro mandato e já vai disputar o cargo. Prefeito, né? Só agradecer os companheiros que hoje tentam erguer o Prona em Alagoas. Agradecer a presença do doutor Enéas no nosso estado, que é uma figura impoluta no Brasil, que luta para desenvolver esse país tão sofrido pela essa corrupção que se estende em todo o país. Peço que nossos companheiros que vamos fazer o Pronas em Alagoas lutem para que elegemos vários vereadores, vários prefeitos e nas próximas eleições lutamos junto de Enéas que seja o presidente do país para tirar esse mar de corrupção que existe nesse país. Agradeço mais uma vez essa figura impoluta nesse estado de Alagoas. Peço a meu amigo Valdo também, que queria falar um pouco aqui na presença do Dr. Enéas. E vamos à luta, amigo. Vamos à luta. Vamos com o Edu Rafael, que é um batalhador desse partido. E tenho certeza que esse partido em Alagoas, nas próximas eleições, é um grande partido. Obrigado. Principalmente com a presença do nosso amigo, meu xará, Enéas. Muito obrigado. Seu nome é Enéas. Meu nome é Enéas. Também é Enéas. O Walter também quer dar a palavrinha, Walter? O Walter também costeira, na região sul do nosso estado, Enéas. Muito bonita, a cidade bonita. 27 mil eleitores lá. 27 mil eleitores. Acho que é o 4º ou 5º colégio eleitoral do estado, né? Isso aí. Então, a satisfação de estar aqui presente, né? Nessa reunião. E uma coisa assim que eu fico sempre pensando é que todos nós, assim, sejamos agente multiplicador dessa ideia, né? E daqui, se cada vez mais a força, a intenção de colocar cada vez mais esse objetivo, né, dessa proposta de Prona, e tem na frente o doutor Enéas. Eu acho que multiplicando cada um daqui, sendo um agente multiplicador dessa ideia, eu tenho certeza que a gente chega lá. Da cidade de Arapiraca, o doutor Samuel, advogado, ele tem prestado seus serviços lá na cidade de Arapiraca. E o doutor Samuel, acredito que deve ter alguma colocação, alguma pergunta para o doutor Enéas, pela sua experiência como advogado. Doutor Samuel, com a palavra então. Eu tenho a satisfação de cumprimentar o doutor Enéas, e como principiante nessa carreira política também, já imbuído do propósito de formar o Prona lá na cidade de Arapiraca, eu gostaria de engajar-me também nesse mesmo espírito. Nós temos alcançado, através do nosso querido amigo Hilda Rafael, a boa proposta que o Prona traz para Alagoas e especialmente para toda a nossa nação. E são muitas colocações que se teria a fazer. Eu sei que, como os demais amigos, é comum nós termos indagações, principalmente para uma pessoa que tem se aprofundado nas questões políticas da nação.
E há muitas questões que talvez aqui se demandasse muito tempo, mas eu gostaria apenas de colocar uma coisa. Nós vemos que sempre se faz referência às discrepâncias regionais do nosso país. Já nas primeiras palavras do Dr. Enéas ele fez ver isso. E uma coisa que nós vemos é que os políticos não têm colocado dessa forma, não têm levado em conta quando os salários que conquistam são altíssimos em todos os níveis. Nós vemos que a partir de uma Câmara Municipal os salários sempre estão acima do que realmente merecem. E que se gostaríamos de saber o que o professor Enéas tem a falar nessa questão. Os políticos são quem vota os seus salários, são quem decide, e não existe, até no meu conhecimento, nenhuma ação que tivesse sido ingressada nesse questionamento, a partir dos municípios, do Estado e da União. Enquanto se fala muito sobre a pobreza, sobre os baixos salários, sobre o déficit público, sobre os gastos enormes, e nós vemos que a nação paga os seus políticos a peso de ouro e como se fosse nação riquíssima. Muito obrigado. Mas vamos. Eu estava preparado para o senhor colocar essa luz na segunda-feira. Segunda-feira eu olhei e disse que auditório aqui, disse que era coisa informal. Como é o seu nome, doutor? Samuel. Doutor Samuel. Veja que posição difícil eu fico. Eu não tenho nenhum cargo político. O senhor deve estar a par, os colegas estão. Eu, em 89, eu registrei um documento dizendo que, 89, foi no segundo ofício de notas em Brasília. Se eu não fosse eleito presidente da República, eu não seria candidato a nenhum outro cargo. Vereador, deputado estadual, federal, senador, prefeito, nenhum cargo. De modo que, talvez eu não fosse a pessoa ideal, mas como o senhor dirigiu a pergunta diretamente a mim, eu vou lhe responder. Quer dizer, eu não sou político, sabe? Não tenho nenhum cargo. Não tenho, nem quero ter. E está bem claro, está documentado em cartório. Eu sou candidato à presidência da República. Veja, senhor, eu vejo assim. É verdade o que o senhor disse. Sem dúvida. Política é, no Brasil, uma forma de ascensão social. Não adianta querer negar isso. Desde um vereador até um senador, as vantagens dos nossos amigos que estão nos cargos, colegas que estão, que são vereadores, a minha amiga que é vereador e outros, as vantagens que os mandatários desses cargos têm são superiores aos dos outros cidadãos. Sem dúvida. Sem dúvida, aí totalmente de acordo. Agora, a questão que a gente tem que ver, do meu ponto de vista, sobre outro aspecto. O que é que nós vamos fazer? Veja, nós vamos pegar uma metralhadora e metralhar todas as pessoas que estão nas câmaras municipais, em todas as assembleias legislativas, na Câmara Federal, e vamos chamar todos indistintamente de bandidos. Vamos ser mais drásticos, com a bomba dentro do Congresso e acabar com tudo, né? Ou vamos tentar, através da nossa mensagem, e é clara, o senhor sabe disso, né? Lançada em cadeia nacional, falar com esses elementos que estão para ver quais se sensibilizam e vêm para o nosso lado. Será, talvez, veja o senhor, uma apresentação mais saudável, dar a mensagem de reedificar a ordem e ver quem ouve a mensagem? Quem vem do nosso lado, veja, doutor. Claro que sabe. Nós estamos lutando para eliminar essas diferenças. A nossa mensagem é meridiana. Nós não desejamos que a classe política seja essa classe tão privilegiada como é, enquanto a população toda está passando fome. Essa é uma tese nossa desde o início. Quem se aproxima de nós sabe que a gente pensa assim. Não é, na verdade, nem o salário em si político. É o comportamento. É o fato de o indivíduo estar com um cargo e se esquecer completamente que ele ganhou aquele cargo para lutar pela sociedade. Esse é que é o problema fundamental. Não é porque se o senhor olhar e disser que uma pessoa ganha 2, 3 mil, 5 mil, está ganhando muito, ela está ganhando muito em relação ao resto. Se o senhor olhar, por exemplo, para os petroleiros, a briga toda com os nossos irmãos que estão lá na Petrobras, todo mundo brigando, ganha muito. Mas será que eles ganham muito? Ou é o resto todo que está ganhando muito mal? Você está entendendo? E aí eu vou um pouquinho mais fundo. O problema, de novo, não é no salário. O problema é naquilo que é remunerado sem salário. Eu permita um pouco, isso é para segunda-feira, mas vale a pena. De juros,
Quer dizer, remuneração de dinheiro que não rende nada. O Brasil gasta muito mais do que se pode imaginar com salário. Daqui a pouco a gente pede o professor Marco dar números dos senhores, que é professor de economia, tem os números na ponta da língua. Mas veja bem, só quando o professor tem ideia, quando o Plano Real foi lançado naquele momento, naquele instante, quando eu estava muito preocupado, que eu ia para debate de televisão, eu tinha que estar com os números, tinha que estar pronto, naquele instante, a dívida interna brasileira é de 57 bilhões de dólares. Fora do Banco Central. 57 bilhões de dólares. Naquele momento, quando Sua Excelência assinou lá a instalação do plano, a taxa de juros mensal, naquele instante, era de 8,13%. Eu vou já dar a ideia do que isso representa. 8,13% ao mês. Os estudos recentes, naquela ocasião, tinham mostrado que a maior taxa de juros do planeta tinha sido da Grécia com 7% ao ano. 7 ao ano. Aqui foi 8 ao mês. Naquele instante, veja como a metralhadora tem que virar um pouquinho para o outro lado. Naquele instante, naquele momento, desviou-se uma importância astronômica. Naquele instante, continua sendo desviado todo mês, todo dia. Foram 4. Não é o Banco do Brasil que paga demais, não é nada disso, né? Não é a Petrobras, a sangria está aí. Aí está a sucção de recursos. Eu só queria dizer que o Prona é contrário a todas essas diferenças, claro que é, né? Mas pegar a metralhadora giratória e destruir tudo. Não, se o senhor perguntar, vamos aqui para o seu estado, aqui mesmo, será que há uma carga muito grande só na Assembleia Legislativa, senhor? Não, eu digo total. O senhor me disse pelo telefone. Diz-me ele pelo telefone, deputado. É o sistema todo. Todo ele. O sistema está, veja bem, há uma palavra do povo, o pessoal usa muito em entrevista, eu gosto muito, mas é tão batida que o sistema está inchado. Né? Não há emprego, não há produção, então a saída é ir para o Estado. Vai nomeando, eu não sei aqui, mas lá no Rio, por exemplo, um deputado nosso leva com ele 20 pessoas. 10 deputados. São Paulo é a mesma coisa. Agora o senhor imagina, um vereador lá leva 40. Natural. Será que está errado o vereador que está levando 40? Está cada um dos 40? Não, cada um está tentando se resolver seus problemas. Numa situação como essa que está aí, que está tudo errado, a luta é pela sobrevivência. O senhor tem que aproveitar a chance dele. Se o senhor perguntar se está certo, não. Dos 40 bastariam 3, 4, talvez. Não sei quantas a senhora tem, só para falar depois. Não bastaria. É uma coisa, está em todos os lugares do Brasil. Mas a solução não é nós pegarmos uma metralhadora e acabarmos com tudo. É darmos uma mensagem clara e verificarmos quem está atendendo esse chamado. E quem está atendendo o chamado sabe que está querendo mudar. Eu não quis me omitir na resposta. E mais uma questão, quando o senhor disse que a manifestação não é existe, deixou a desejar. Eu não pensou assim, não. Quantas cidades estão aqui? 4. 4 cidades. Fechou. Está excelente. Excelente. 5 Marcelo. 5. Quando eu comecei o processo eleitoral, eu falava 15 segundos, eu tive 360 mil votos, hoje eu tive 5 milhões. Peraí, está ótimo. Você está pensando, está ótimo. Se 4 cidades atendem o chamado, e depois de fazer a palestra de segunda-feira, e depois de falar no rádio e televisão, quantos serão? Não podemos ser pessimistas nunca. Quem é pessimista começou a briga perdendo. Não, não. A gente tem que compreender que cada passo dado é uma conquista. É assim que eu vejo. Ok? Bem, senhor, nós vamos ainda ouvir o Dr. Marcos Coimbra, Dr. Milton, a vereadora Norma, lá de Belo Horizonte, que recentemente ingressou no Prona e já começa a mobilizar-se lá em Belo Horizonte e em Minas Gerais para que o Prona prospere. Mas eu quero informar para o doutor Enéas e para os companheiros do Plano Nacional de que nós já contactamos, inclusive já fornecendo fichas de filiação para 13 com 5, 18 diretores. É o número que eu falei para o doutor Enéas que hoje estariam aqui, 18 diretores. Todos eles foram contactados, mas nós contactamos com todos os amigos dessas cidades, com vereadores, um prefeito. Por favor, o que eu vou dizer aqui não precisa ficar registrado, não.
Então nós contactamos com... Contava de imposto de renda, não batia imposto. Os senhores sabem quanto eu vendi? Eu, candidato a presidente da República. Bom, no início era o meu furo. Só vou dizer lá na reunião, sei lá, 100%, não sei quantos estão lá, sabe? Mas era o meu furia. Não, isso aqui vai ser um papel no mercado, daqui a pouco todo mundo dizia. O cidadão lá de Minas. Vai gravar tudo. Um jeito muito rico, milionário. Não, isso aqui é assim mesmo, sentado do lado. Isso aqui dentro de uma semana arrastou pelo menos $1 milhão. $1 milhão. Um colega do lado gastava por conta. E eu minha mulher dizia assim, olha, sabe, tudo bem. Aviões, né? Pra cá, chega até a fretar um táxi aéreo. E, por coincidência, meninos, eu não sou alterado porque o senhor não dá roupa cheia. Táxi aéreo, o senhor lembra, o senhor foi comigo. Táxi aéreo. Imaginei eu, sou professor de psicologia, dólar do Rio e São Paulo, vivo bem, nunca neguei. Vivo bem, ganho muito bem do trabalho. Trabalho de professor de medicina. Muito bem, comparado com a massa, né? Só eu estou contando isso para mostrar porque quando instalamos o dedo para tentar ver quanto entrava, eu recebi uma doação do Bafiro, mesmo se é magnesita ou cesita, qual é a diferença? Magnesita. Um dos elementos do partido, era o Almirante, tá com a gente, Gami Silva, senão a gente me deve, o senhor pode estar tranquilo, pelo menos uns $60 mil o senhor recebe lá. Ligou para lá, para a diretoria, menos. O senhor sabe quanto eu recebi de doação? $800. Pagaram uma passagem de avião por dólar do país. $800. Aí eu tive uma ideia que não é nada de brilho, mas é um desespero. Se o senhor pega um rato e um gato começa, num determinado momento, ele desesperado, o rato voa em cima, entendeu? Tão desesperado mais, né? Tirando do meu pão, como tirei durante 6 anos mantendo o partido, né? Viajando para lá e para cá, realizando o núcleo. Naquele tempo não havia nenhum político novo, era natural. Tá? Natural, tá? Uma história está começando, e os caras devem ser meio loucos, pensavam, devo ser mesmo, lutando contra todo o sistema que aí está, dando essa mesma mensagem desde que tudo começou. E aí, eu pensei assim, a gente só tem uma saída. É pôr todas as ideias no livro. E quem for simpatizante, ou adquire o livro, ou muito obrigado, depois chegar lá. Entendeu? A ideia começou assim. Acabou a eleição, senhores. O que eu estava devendo era, em média, a soma de 2 apartamentos que eu tenho. Devendo, não estou falando que gastei, não. Porque a gente gasta, está lá documentado, tudo com papel. A casa que eu estou falando é a casa do Rio de Janeiro. Apartamento de $100 e tantos mil, 160, 180. Algo violento, entende? Não tinha. Se o senhor olhar para Sua Excelência, o governador do Rio de Janeiro, lá havia doações. O que eu me fez ficar feliz é que mesmo com 6 milhões, 10 milhões, todos ficaram atrás. Todos lá atrás. Eu com 1 minuto na tela passava por cima. Mas não adianta, tá com hipocrisia. Se nós não tivermos o mínimo de recursos, no caso do senhor é tudo coisa pequena. Aqui ele estava ouvindo de eleitores, é tudo coisa de pequenininho. Aqui não vai comparar com uma cidade gigantesca que tem lá no sul, né? Uma só nossa lá. Então, a nossa regra foi assim, quem se aproxima vai nos comprar nossos livros. Numa média daquele número de eleitores que ele tem que filiar para fazer o diretório. E como pagar se discute, né? Mas se não for assim, não há recurso. Se nós não tirarmos um pouquinho, que essa miséria do colega que está entrando, vai tirar de onde? De onde? Bater na porta do empresário, pedir para ele assinar um contrato de submissão. Submissão. Só faz o que ele quer. Não tem submissão a ninguém. Tem um projeto que vai ser cumprido, ponto final. Por isso que eu podia gravar, entendeu? Não tem nada de ser absolutamente legal. Só que é franco, não é hipócrita. Quando o senhor vê um sujeito viajando, estou falando do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, claramente, como já falei em televisão, viaja para lá e para cá, quando a filha do Taylor, terra estou tocando inglês, não viu dinheiro. Aí ainda diz assim de modo cínico, não, que doação, coisa nenhuma. E que conversa de viagem, desde quando 10 cruzeiros, R$10, dá pra você ter um padrão de vida desse? Vivendo como rico, que história é essa? Eu vi um bem que ganhou bem do aula de medicina, entendeu? Quer dizer, essa hipocrisia não existe no nosso caso. Nós não queremos que o gente venda uma casa para Rio Branco, não é isso, não precisa chegar tanto. Mas que ele adquira nossos livros do grupo dele. Esses livros, inclusive, ele repassa. E se ele não for capaz, só me desculpe, de depois, no período de 1 mês, 2, vender 100 livros, pelo amor de Deus, é melhor desistir. Disse lá para mim, igualzinho Lenino. Agora,
Quantas cidades? Aproveita a nossa amiga vereadora, fala um pouquinho lá de Minas. Eu falei lá no dia, que quando o jogo estava começando muito bem. Fala um pouquinho do que já houve a partir daquele dia. De Minas. O doutor Enéas esteve lá em Belo Horizonte, quarta-feira agora, né? E o Tomás estava. E então, depois que ele teve, deu uma grande repercussão, né? E é o que eu estou vendo aqui também, eu estou sentindo, cada dia eu sinto mais que o Prona, por ser um partido para muitos municípios, para muitas cidades, é novo, né? Então eu estou sentindo cada dia mais que o Prona... Quem que ligou para a senhora? Eu vou até falar. Então por aqui eu já estou sentindo, dona Enéia, que está crescendo. Prona, todos que estão aqui, eu tenho certeza que vão ter sucesso. Porque lá em Minas, na quarta-feira que o doutor Enéas esteve lá, já ligaram, só de quinta e sexta, ligaram 10 cidades lá de Minas. Porque lá são 756 municípios. Então, e agora depois que eu vou, uma matéria que vou soltar no jornal, as pessoas que simpatizar com o Prona, né, que nos procure, e procura a mim, né, a presidente do Prona em Minas. Então eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. O interessante é o seguinte, é que o processo, né, é de conscientização. 10 cidades, por exemplo, eu me lembro, tive contato com ela, no dia que eu estava lá, estiveram já duas cidades, né? Foram 7 Lagoas, 3 Corações. Montes Claros fez o contato. Logo depois os outros ligaram. Quer dizer, é um processo natural. Então, e para todos ele diz a mesma coisa. Filiar ao partido, qualquer pessoa pode. Mas para nós entregarmos, de tomar conta no município, tem que haver o mínimo de contrapartida. Senão ele acaba, não sobrevive. Nós precisamos de um mínimo. Ninguém de inventar, não, o mínimo, esse mínimo que é livro, em vez de ter foto, de ter camiseta, livro é doutrina, entendeu? Só de se estar filmado, tem que ser disso, não tem nada errado, não. Ninguém está vendendo legenda, nada disso. Agora, nós queremos que quem se aproxime tenha identidade ideológica. Você tenha, o jeito não venha para cá querer entregar a Amazônia para os alienígenas, entendeu? É isso. Ok, senhor? Então, Marcos, dá uma palavrinha sobre esse contexto. Bem, o primeiro ponto é com referência ao que o doutor Enéas acabou de falar, na qualidade de presidente da Comissão de Ética do Partido, para o qual eu fui nomeado, eu endosso plenamente, eu fui eleito, aliás, pelo Diretório Nacional, eu endosso plenamente as palavras do doutor Enéas. Isso é inteiramente legal, é dado nota fiscal, e qual é o grande objetivo? Eu sou professor há 24 anos. É difundir o ideário do partido. O nosso partido tem uma filosofia, ele tem uma doutrina. Então, o nosso elemento, o nosso integrante, o correligionário, que ler este livro, ele vai estar munido de munição para enfrentar os seus adversários. Aqui ele responde a pergunta do doutor Samuel, como enfrentar os desequilíbrios na repartição de renda, seja a nível pessoal, seja a nível setorial, seja a nível regional. Aqui ele encontra a identificação, o diagnóstico dos problemas da saúde, da educação, da economia, da energia e as soluções. Então, este livro é para ajudar o correligionário. Então, quem ler este livro terá a doutrina, terá o ideário e terá como responder, terá um discurso pronto, adaptado às peculiaridades estaduais, regionais, municipais, para enfrentar qualquer debate com qualquer adversário. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é justamente com referência à pergunta do Dr. Samuel de Arapiraca, questão dos juros. O Dr. Enéas pediu dados. De fato, como economista, eu sou homem de dados. Para vocês terem uma ideia, somente este ano, a dívida interna brasileira fora do Banco Central, no momento, é de cerca de 62 bilhões de dólares em reais. Se somarmos o que tem no Banco Central, vai a mais de 100 bilhões de dólares, dívida
interna. Isso representa um pagamento de juros de mais de 40 bilhões de dólares ao ano, internamente. Temos que pagar ao exterior cerca de 24 bilhões de dólares este ano, de juros e amortizações. Então, meus amigos, são 64 bilhões de dólares. Sabem qual é a arrecadação do governo federal? Cerca de 90 bilhões de dólares. Então, vocês vejam o peso do juro na receita da União. Quando o doutor Enéas falou em pessoal, despesas com pessoal, existem exageros? Existem. Mas o principal problema é o quê? É esse pagamento imoral, indevido, escorchante da taxa de juros. Quem é pequeno empresário, médio empresário, sabe disso. Procura um banco, capital de giro. Quanto é que está pagando, doutor Juarez? Doutor Juarez, está aí? Quanto é que está pagando, doutor Juarez? 15% ao mês. O banco capta a 4, paga 4 ao investidor e cobra 15 do senhor. Então, por isso que não há o quê? Não há investimento na atividade produtiva. Por isso é que não aumenta a produção. Não aumentando a produção, não aumenta a oferta. Não aumentando a oferta, não há geração de empregos. Então, as pessoas têm que mendigar um emprego público para poder o quê? Sobreviver. Quando normal seria o quê? Seria obter um emprego. Normalmente, uma economia como a nossa tem 40% de economia informal. É gerando empregos. Gerando empregos é maior arrecadação, mais impostos, mais pessoas recebendo renda. Mais pessoas recebendo renda, aumenta o consumo. Todos os senhores são empresários, doutor Juarez, vão vender mais, vão pagar mais impostos, vão empregar mais pessoas recebendo. Aí gera um círculo que nós chamamos de círculo virtuoso da economia. É o desenvolvimento da economia. Então não se combate a inflação com restrição ao consumo, com diminuição da demanda. Nós combatemos a inflação com aumento da oferta, com aumento da produção. Doutor Enéas e toda a sua família, de que ainda não pertenço ao PRONA, não pertenço juridicamente, mas pela vontade, o PRONA já está dentro de mim. Já entrou em mim. Eu não estou empurrando o PRONA está me ganhando. Já existe dentro de mim. Principalmente, essa última expressão, nacional. Eu gosto muito desta palavra nacional, porque eu sou do espírito nacionalista. Desde mocinho. E tive a oportunidade de querer aceitar o PRONA e que o termo do PRONA é nacional, a palavra nacional. A que eu muito admiro, gosto e devo trabalhar pelo nacionalismo. A questão mais principal e que eu pedi para falar foi concernente o que o doutor Enéas falou antes, nas divergências do partido. Num canto fala uma coisa, no norte fala outra, no leste fala outra, o mesmo partido. No oeste fala outra. Na Câmara de Vereadores a mesma coisa, o mesmo partido com palavras diferentes, ideais diferentes, havendo divergência dentro de cada partido. Uma aprova a coisa, outro não aprova. Isso não é só na Câmara de Vereadores, na Assembleia também. Na Câmara Federal também. No Senado também.
Então, vamos trabalharmos para que o PRONA fale o mesmo idioma no norte, no sul, no leste e no oeste, para que não haja divergência, porque os outros partidos estão esfacelados. Por isto, um é PMDB, mas o outro que é PMDB também é contra aquele PMDBista. É contra os projetos dele. Como é que se entende uma coisa dessa? Como é que isso anda para frente? Isso significa andar claudicando. Quem anda claudicando, anda quase caindo. Qualquer escorregãozinho, qualquer embate, vai ao chão, porque não tem firmeza. Mas vamos trabalhar para que o PRONA seja nacionalista em todo o Brasil. Falando uma mesma palavra, uma mesma convicção, um mesmo ideal, que ninguém jamais vem arrancar de nós o ideal do PRONA, que fala lá no Rio Grande do Sul, vem a falar aqui em Alagoas, o Nordeste inteiro, o PRONA está aprovando, então é nossa também a nossa aprovação. Porque se assim não for, vem a falta de união, e na falta de união é que está a ruína, o desmantelo. União tem correlação com fidelidade. Quem é unido, um grupo unido, tem compromisso, tem fidelidade um com o outro. Porque se é unido e não existe fidelidade, como é? Tem que haver fidelidade. É uma parte da união, ou seja, é um resultado da união. Se no PRONA começar todo mundo falando que está unido e faltar fidelidade ao partido, ao seu companheiro, ao doutor Enéas, vai desmantelar-se. Então, uma das coisas que nós devemos bater muito chama-se união. Até Deus chamou o seu povo através do Salmo 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque a união é coisa importante. Deus, através do salmista, convidou o povo para que tivesse união. Quem vive união tem também comunhão. Está sempre solidário, estendendo a mão um ao outro, acudindo, socorrendo, ajudando, sendo também ajudado, porque tem união. Não vamos sair desta meta. Aquilo que o partido concordar aqui, está acordado no sul, no norte e em todo canto, para que nós venhamos a ter firmeza. Esse terreno que eu digo, não terreno de uma passada não, deste Brasil inteiro, deste país continental, seja a mesma coisa, para que não haja divergência. Logo, se não está unido, significa o quê? Perder força, faltando fidelidade. Mas vamos nos arregimentarmos para que haja união. Nunca ser contrário àquilo que o partido ensina nas suas doutrinas. Nunca estarmos cordados